Olá, boa noite. Estamos começando agora a nossa live número 79, dia 24 de novembro de 2021, sobre todas as quartas-feiras, né? Estou com a meditação MAP, que a gente faz no final da live. MAP significa Movimento Ascensional Planetário, que é um programa espiritual de expansão da consciência, de autocura individual. E também temos o Círculo de Cura à Distância, o coletivo, que faz parte desse movimento com a ajuda de seres de luz, né? Como nós entraremos mais em detalhes no final desta live. O tema de hoje ele é muito filosófico, né? Porque a gente vai abordar aquela questão do quem eu sou. Essa é uma das perguntas fundamentais que todo ser humano, em algum momento da sua vida, ele vai se questionar, né? Quem que ele é, o que ele está fazendo aqui nesse planeta. E nós procuraremos dar uma visão sistêmica que normalmente não é percebida na realidade da vida cotidiana. Então, nós evidentemente não temos a pretensão de ter uma resposta acabada, até porque ela não existe, né? Esse processo de autoconhecimento, quem eu sou, ele é uma jornada individual, não delegável, né? Cada um que tem a sua jornada única e exclusiva, né? Como a nossa íris, como a nossa impressão digital. Mas, reunindo alguns conhecimentos da realidade que é estudado pela ciência, não a ciência apenas materialista, acadêmica, mas a ciência mística espiritual. Então, nós temos dentro dessa visão dessa visão sistema do micro ao macro, eu preparei aqui algumas transparências que eu vou mostrar para vocês, para facilitar a compreensão. Então esse é o nosso tema, né? Uma visão sistêmica do ser humano do micro ao macrocosmos. Esta é uma visão, não dá para ver em detalhes, mas apenas para ter uma ideia geral, né? Então aqui nós temos um ser humano com os dois hemisférios, o esquerdo e o direito, o esquerdo controlando o lado esquerdo, lado direito do corpo, que é o nosso lado masculino, e o lado direito, o lado da intuição, o aspecto feminino ou yin do ser humano que controla o lado esquerdo do corpo. Então essa é uma visão anatômica, biológica, né, como ensinado nas escolas de medicina. O ser humano ele é constituído de células, são mais de 100 trilhões de células, né? E a título de curiosidade, nós temos mais bactérias no nosso intestino do que célula, quer dizer, a gente, até do ponto de vista do ego, nós somos mais uma bactéria ambulante, né? Sem perceber isso.
E a partir daí, da célula, a gente vai no caminho, numa jornada na direção do microcosmos, né? Então é o que mostra aqui essa... Então aqui nós temos, cada célula tem o seu núcleo, né? Que é essa parte escura. Dentro do núcleo tem os cromossomos, o famoso DNA que nós conhecemos, né? Então, falar do DNA que traz as nossas memórias, todas as informações a respeito do ser humano. A parte genética do gene, as conexões, e aqui, chamado nucleotídeos, né? E aqui aparece pela primeira vez o átomo, que na física clássica, vamos dizer assim, é a menor partícula da matéria. Mas, na realidade, já se sabe que o átomo, que é formado basicamente, tem muito mais características, né? De um núcleo com prótons e nêutrons e uma nuvem de elétrons que giram a velocidade inimaginável em cada átomo. Então aqui já entra o aspecto da física quântica, né, que estuda as partículas subatômicas. E aqui já fica claro, né, o princípio básico da física quântica, é que o observador, que somos nós mesmos, né, interfere no objeto observado, na experiência. Então, o cientista, num microscópio eletrônico, ele vê apenas um feixe de elétrons passando e uma onda, né? Uma onda, como é utilizado o termo onda. E quando é fixado o olhar do cientista naquela onda, ela colapsa e forma uma partícula. Mas ela só é partícula enquanto está sendo observada. Porque no momento que acabou a percepção, ela volta a se restabelece como uma onda. Então, aqui é o campo da física quântica tão comentado no mundo atual. Aqui existe já uma outra teoria, que é a teoria da trimembrana. Então, e aí surge a questão dos chamados universos paralelos, né? Que são dimensões vibracionais, como se fossem as oitavas de um piano. Então, no piano nós temos as oitavas, estão todas em sintonia, em sincronismo, em ressonância harmônica entre si. Então, a base dos universos paralelos está exatamente aqui, onde mostra o seguinte, que um elétron, ele não é mais uma entidade, uma partícula, como física, como se costuma imaginar, mas ela é formada por 3 membranas vibracionais. Então, aí abre um outro campo, né, que é o campo, como eu falei, dos universos paralelos. Então, quando você analisa, agora fazendo o caminho de volta, né, então o que a gente acha que é matéria física, como no corpo humano, ou em qualquer outra substância física, ela na realidade é um concentrado, uma sopa vibracional de membranas que vão
se for seguindo o caminho contrário, vai chegar nos átomos e, no caso do ser humano, vai voltando até formar uma célula, e as células especializadas formam os órgãos e formam um ser, nesse aspecto aqui, apenas de uma perspectiva física, né? Então, esse é o corpo humano físico. Merece ser salientado nesse corpo físico a questão das glândulas endócrinas, né? Que é a glândula pineal, pituitária, tireoide, timo, o fígado, a cabeça do pâncreas, suprarrenais, os ovários, os testículos. Então, aqui nós temos as glândulas que produzem os hormônios, né? São glândulas de secreção interna. E é onde está ancorado os nossos chakras. Então, aqui nós temos, nesses pontos, nessas glândulas físicas, né? Nós temos o chakra, só para relembrar, é um vórtice, né? Que flui energia, entra, vamos chamar assim, ela é como se fosse uma estação de rádio receptora que vai entrar em sintonia com as vibrações, principalmente do Sol e da Terra. Então, como nós sabemos, a luz visível do Sol são sete frequências, 7 cores, né, como a gente enxerga com a nossa visão normal. E cada frequência dessa, ela entra em ressonância e é sintonizada por um chakra. Então, o chakra básico, que fica ancorado no cóccix, final da coluna, e nas suprarrenais, ela recebe tanto a energia do Sol, a vibração vermelha do Sol, como a vibração vermelha que vem lá do núcleo da Terra. A próxima frequência que vem do Sol é o laranja, que vai entrar em ressonância com as gônadas, que são masculina e feminina, e com o manto da Terra, que é a próxima camada depois do núcleo da Terra. O terceiro chakra, que é o plexo solar, a cabeça do pâncreas, ele é alimentado pelo amarelo do nosso Sol, que é um Sol amarelo, e ao mesmo tempo entra em ressonância com a luz amarela do Sol, que incide na superfície da Terra. Nós somos seres da superfície. A próxima camada, que é a próxima frequência, é o verde, ele entra em ressonância com o verde das matas, que estão cada vez mais sendo dizimadas, né? Mas a superfície do planeta, ele é naturalmente coberto por matas. Então, e aqui está a glândula timo, que é o responsável pelo nosso sistema de cura, de autocura, o sistema imunológico. E o verde, como vocês sabem, é a vibração intermediária do espectro solar, né? Então, não por acaso que o anel do médico no Brasil é verde. Já se descobriu que a vibração verde nos hospitais ajuda na recuperação dos pacientes. Se você olha o mestre Ascenso, o mestre Hilário é verde, o arcanjo da cura, que é o Rafael, também é verde. Então você vê que tem toda uma relação do verde com o nosso sistema imunológico fundamental para a nossa
saúde. Não apenas a saúde de uma perspectiva física, mas também de uma perspectiva holística. O próximo chakra é a glândula, chakra laríngeo, na glândula tireoide, que recebe o azul claro da luz do Sol e também entra em ressonância com a atmosfera da Terra, que é a estratosfera, que é como a gente vê o céu, né, olhando da Terra para cima, vê azul celeste. Então esse mesmo azul ele vai se encontrar de forma de ressonância na tireoide. A próxima vibração que vem do Sol é o azul índigo, que vai entrar em ressonância com a ionosfera da Terra, que nós estamos no planeta azul índigo. E a última camada, a última frequência é o violeta, que vai ativar o chakra coronário, que é irradiado a partir da corona do Sol. Por isso que se chama ejeção de massa coronal. Por isso que esse chakra é chamado chakra coronário, da coroa, né? E ele entra em ressonância na Terra com a chamada exosfera. Então, você começa a perceber, nessa simples imagem, que o ser humano ele faz uma ponte de luz entre o Pai Sol e a Mãe Terra, porque a vibração do Sol é uma vibração yang, masculina. E a gente só tem vida como a gente conhece nesse planeta por causa do Sol, que é uma energia quente, né? De uma forma apropriada. E o nosso planeta também ele funciona como uma energia feminina, como um grande útero, né? Que quando você analisa o planeta Terra, nós estamos dentro do útero da Mãe Terra, né? Dentro do seu campo áureo. Então, quando você começa a se expandir a sua consciência e o seu autoconhecimento, você percebe que você, quem eu sou, ele não é um ser isolado, né? A nossa vida não é uma vida autossustentável. Na realidade, nós somos alimentados de várias formas o tempo inteiro por forças cósmicas que estão ao nosso redor, tanto na Terra como no Sol, a tão longe, a muitos anos-luz da Terra. Então, a partir desse momento é que você começa a perceber que a sua transcendência cósmica, né? É por isso que Jesus disse, vós sois deuses, né? Então, o próximo passo, além dos nossos chakras principais, existem muitos outros chakras, e para a pessoa estar bem de uma perspectiva integral, holística, você precisa estar em harmonia com os seus chakras e, evidentemente, com o mundo externo. O ser humano, uma parte do eu sou, além da parte física que nós vimos, é uma parte anímica, a nossa alma, né? Esse termo alma é usado mais em religiões, e na medicina holística integral, ela é chamada de aura. O aura, o campo áurico, o campo de energia humana, porque na realidade são campos energéticos, magnéticos, como a gente consegue perceber aqui. Nós estamos falando aqui só de campos eletromagnéticos, né? A luz do Sol, a luz da Terra, que vem da Terra, essas conexões todas são magnéticas. Então nós temos um primeiro corpo chamado corpo etérico,
essa linha azulada aqui em volta do corpo físico, né? Esse tem vários nomes, chamado corpo vital, duplo etérico e corpo das sensações. Quando a gente sente uma dor, na realidade é porque ocorreu um bloqueio energético no corpo etérico, no corpo vital. Então esse corpo vital é o corpo da vida, como se fosse uma bateria que desce essa energia para a sustentação da vida magnética, como é a nossa vida. As vibrações energéticas deste corpo etérico, ela vem do próprio planeta Terra. A gente, no livro, na formação de terapeuta de frequência de luz, no nosso retiro, a gente entra em profundidade nisso aí. Então, esse corpo etérico é um corpo formado vamos chamar assim, da atmosfera da Terra. É por isso que ele é azul, azul claro, azul celeste. Quando a gente morre, essa energia volta para a atmosfera, é o chamado fogo fato, aquele fogozinho azulado que sai dos cadáveres. E a parte física, ela retorna para a Terra, né? Os mesmos átomos da Terra são os átomos do nosso corpo físico. O próximo corpo da nossa alma, ou nosso próximo campo, é chamado corpo emocional, campo emocional ou campo astral. Este campo, como o próprio nome diz, ele já é formado pela configuração magnética dos astros, tanto do sistema solar, dos planetas, que a gente vai ver daqui a pouquinho, como também das constelações zodiacais, como é estudado na astrologia. Esse corpo, ele é um privilégio dos mamíferos, né? Todos os mamíferos têm esse corpo emocional que está correlacionado ao nosso cérebro emocional, que é o sistema límbico, o cérebro dos mamíferos. O corpo etérico, por outro lado, que é o nosso primeiro corpo, ele está associado ao nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro de sobrevivência automática do sistema, né? E o terceiro corpo é o chamado corpo mental, que ele é composto de duas partes. O corpo mental inferior, que é o nosso lado racional, lógico, do hemisfério esquerdo, masculino, e o corpo intuitivo, chamado supramental, ou corpo causal. Então, esse corpo amarelo-dourado, ele é um corpo que é alimentado pelas vibrações do nosso Sol. Parece um tanto quanto estranho essa afirmação, mas a mente humana ela é solar. Então, quando a gente pensa afetando todo o sistema solar, porque nós somos alimentados mentalmente pela vibração do Sol. À medida que a pessoa vai expandindo a sua consciência, ele vai percebendo aquele aforismo, né, do Hermes Trismegisto, os princípios herméticos, que diz assim: o mundo é mental, né? Quer dizer, o mundo é uma consciência. Não apenas esse mundinho particular do nosso sistema solar ou da Via Láctea. Nós estamos falando do mundo, do universo, que é a origem de tudo, né? No mundo ocidental, nós fomos manipulados e foi criada uma distorção
no monoteísmo hebraico, onde o Javé, como está no Antigo Testamento hebreu, né? Javé, Yavé, como quiser chamar, é o Deus Anunnaki dos judeus, né? Mas na manipulação que foi feita aqui no mundo ocidental, com o Império Romano, a criação da Igreja Católica, transformaram um Deus de uma etnia no Deus cósmico universal. Então, o mundo cristão, judaico e islã, o muçulmano ele sofreu menos essa influência, ele vê Alá como uma consciência cósmica universal, mas o cristão e o judeu, as religiões, né, essas duas religiões, elas fazem uma conexão direta entre o Deus Javé e o Deus universal, né? É por isso que o cristão, principalmente o evangélico, ele tem uma conexão tão grande com Israel. Então, à medida que a pessoa vai expandindo a sua consciência, ele vai percebendo a sua dimensão cósmica, não é? E esse é o primeiro passo para a transcendência, para a iluminação. Sem entrar em maiores detalhes, né, o nosso sistema solar, que está representado aqui embaixo, ele faz parte da constelação das Pleiades, que tem a principal estrela Alcione, e da Terra, e do nosso planeta Terra, a gente enxerga a olho nu 7 estrelas, né? E essas 7 estrelas que geram vibrações magnéticas, elas retransmitem isso pelo Sol, imagina o Sol como fosse um espelho, então ela retransmite essas 7 vibrações que nós vimos, que é as vibrações do arco-íris, como a gente enxerga. Então nessa imagem aqui fica muito claro que o que está embaixo é como o que está em cima, o que está em cima é como o que está embaixo, né? Então, aqui já dá para perceber uma dimensão cósmica do ser humano, né? Como a ponte entre a Terra e o Sol, e entre o Sol e a constelação das Pleiades. E assim vai os universos paralelos, o meta-universo, como se fala também. Quando se fala da consciência humana, aqui a gente já percebe uma outra visão do eu, né? Então esse eu aqui de baixo, que é o mesmo daqui, é o eu físico, que nós vimos em detalhes, né? É o mundo da terceira dimensão, o mundo da matéria. Nesse mundo do eu material, físico, a gente percebe isso no estado de vigília, né? Onde a gente percebe o mundo físico através dos 5 sentidos físicos, né? E o que predomina é o nosso lado racional, a mente inferior, concreta, racional. Então, a grande maioria da população da Terra, né, vamos dizer assim, nós temos hoje mais de 7 bilhões e mais de 5 bilhões da população, ela vive praticamente nesse estado de eu, esse estado de consciência, no mundo de sobrevivência, né, no mundo físico, né? Vivendo num estado de miséria, com menos de $1 por dia, como a gente sabe que ocorre em muitos países e também no nosso. Um outro estado de eu é o estado de sono. Quando a gente dorme, o nosso eu, nossa alma, ela sai do corpo físico, vai para uma outra dimensão, que é a dimensão chamada plano astral, e também a 4ª dimensão. Então aqui
essa é a mesma dimensão que a gente vai quando a gente dorme ou quando a gente desencarna, quando morre fisicamente. Então a gente não perde a consciência, né? O ser humano, ele, na realidade, a alma não morre. O que morre é a parte física. Então, nesse estado de consciência, de sono de quarta dimensão, do plano astral, que está representado aqui numa projeção astral, a gente aqui já tem uma outra percepção do eu, né? A gente já se reconhece como uma alma encarnada, a pessoa lembra de vidas passadas, de várias encarnações passadas. Eu lembro de 8 encarnações, né? Com vários momentos, geralmente momentos mais contundentes. Então aqui você já tem uma outra percepção de si, né? Do quem eu sou. O problema é que quando a gente volta para o estado de vigília, a maioria das pessoas esquece a sua experiência enquanto estava projetada fora do corpo, né? Hoje existem muitas técnicas, né, para lembrar das projeções astrais, lembrar dos sonhos, decodificar os sonhos, etc. Então aqui você vê que nós já temos uma outra concepção de eu, né? E esse mundo aqui é o chamado mundo da dualidade, né? O eu na dualidade, da 3D, 4D, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Até que chega um momento que a alma entra num outro estado de eu. Ele se reconhece como um ser espiritual, né? Que aí esse aqui eu chamo estado desperto. Esse símbolo aqui é um símbolo chamado Merkabah, que é uma expressão do Antigo Egito, significa corpo, alma e espírito, né? Então, nesse estado de consciência, o ser, ele enxerga o mundo o eu sou já é uma outra forma, né? A melhor maneira de se exemplificar este estado de consciência é pelo Mestre Jesus, né? Porque esse estado não é para a pessoa morrer, né? Não é para conseguir, a pessoa só para o processo de reencarnação, só sai da roda de Sansara quando você, encarnado, no meio da confusão da matéria, você entra num estado de unicidade, de unidade, né? E aqui está representado o nosso eu superior. Então aqui embaixo o domínio é do eu inferior, o ego, tão bem estudado na psicologia egóica individualista, né? E aqui já é o campo do místico, né? Das experiências espirituais, das experiências místicas. E a pessoa só atinge esse estado de consciência, que é natural para todo mundo. É por isso que Jesus disse, vós sois deuses, e ele dizia, eu e o Pai, ele se referia ao eu superior como o Pai que está no céu, Jesus, né? Então ele dizia, eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Porque ele via em sintonia perene, como se fosse uma Wi-Fi de alta velocidade, 5G, né? 6G, vamos dizer assim. E recebia as intuições, né, da verdade, do eu superior, que fazia uma ponte constante entre o ego e o eu superior, né? Na minha experiência lá no retiro espiritual na prisão da Rússia, eu vivenciava muito esses estados de profunda conexão com o eu superior. É uma coisa, realmente uma experiência fantástica.
Aqui, sem entrar em detalhes, porque é bastante complexo, mas aqui nós temos o sistema solar, o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Lua, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Quando você estuda esses aspectos arquetípicos, né, simbólicos do sistema solar, você vê que existe uma correspondência entre o sistema solar e o ser humano, que eu estou mostrando aqui, tá vendo? Isso aqui é estudo de várias horas, né? Que mostra a correspondência entre os planetas, né? O planeta... Vamos começar por aqui, ó, mais fácil. Então, nosso Sol está relacionado ao chakra coronário, né? Seria o Pai que está no céu, a unidade. Mercúrio, como é na tradição, está ligado ao hemisfério intelectual, o hemisfério esquerdo, masculino, que é o Hermes, né, na mitologia grega. Vênus é um planeta feminino, está ligado à intuição, hemisfério direito. Aí nós temos a Lua, que está ligado à parte da expressão do ciclo da vida, que quem controla a nível biológico no corpo humano os ciclos de crescimento celular é a tireoide, e do nível macro é a Lua, como, né, o crescimento de embrião, de plantas, etc. O nosso planeta Terra, ele tem a honrosa conexão com o chakra cardíaco, com o coração, porque ela tem um campo magnético, diferentemente dos outros planetas, analisado de forma astronômica, né? Então existe uma conexão umbilical entre o campo magnético da Terra e o nosso coração também tem um campo magnético e esse campo magnético do Sol. O próximo chakra, que então é o chakra cardíaco, o próximo chakra é o plexo solar, que é Marte, é o planeta do fogo, vermelho, né? É por isso que Marte está ligado ao plexo solar, que é elemento fogo. O Júpiter está ligado ao campo energético chamado Hara, o Tantien, em volta do umbigo. Saturno é a grande estrutura física, né? Está ligado ao chakra básico da estrutura do esqueleto humano. É por isso que os ciclos dos setênios, estudados pela antroposofia, esses 7 anos da vida humana, ele é controlado pelo ciclo de Saturno. E aí nós temos 3 planetas gasosos externos, né? Que é Urano, que está ligado ao corpo etérico, Netuno, que é o planeta das águas, ao corpo emocional, as emoções estão ligadas à água, como é com a influência da Lua, e Plutão é o nosso corpo mental, que você veja que Plutão é o último planeta, o último astro. Ele atualmente, astronomicamente, não é considerado mais um planeta, mas ele está lá. Ele sela o campo magnético do Sol, né? Então nós temos aqui um campo magnético imenso em torno do Sol e o limite é exatamente Plutão. Então, deixa eu voltar aqui a imagem. Muito bem. Então, como nós vimos, de uma forma bastante superficial, mas isso a gente aprofunda em outras ocasiões, né? Então, em formação de terapeuta de frequência de luz, nos nossos retiros espirituais, a gente entra em profundidade nessa compreensão
intelectual, né, desses modelos, que à medida que você vai expandindo a consciência, conhecendo os princípios, né, cósmicos, universais, então isso chega para você com muita clareza. Foi assim que isso chegou para mim, né? Então, o segredo do autoconhecimento, do saber quem eu sou, ele tem uma fase inicial, que é uma fase de busca intelectual, de conhecimento mesmo, através de várias fontes, né? Mas esse caminho esotérico, vamos chamar assim, ele não pode ser o final da jornada, porque você não chega ao verdadeiro ser seguindo a cartilha dos outros, né? Você tem que se conectar a você mesmo. Tem alguém perguntando aqui quando é que, falar em retiro, quando será o próximo retiro. Nós teremos um retiro durante o Natal. Nós devemos anunciar isto semana que vem, já ou esta semana, para o próximo Natal, de 4 ou 5 dias, com abrangência nacional, em português, porque a gente faz retiros também em inglês e russo, né? E o retiro do Carnaval, que seria o 5º retiro durante o período de Carnaval, que a gente entra em profundidade nesses temas todos durante 5 dias, desculpa. E faz voltado tanto para pessoas que estão na busca espiritual, querem ter autoconhecimento, para processos de autocura, autoaplicação de frequência de luz, trabalhos voluntários, terapêuticos e também formação profissional de terapeuta em frequências de luz, né? Tudo isso aí a gente vai fazer durante o retiro do Carnaval, que vai ser no final de fevereiro, comecinho de março. Muito bem. Então, quando a pessoa passa nessa fase esotérica, que eu gosto de chamar assim, ele ainda está dependendo dos outros, né? De religião, de gurus, etc. Mas chega um momento que ele vivencia suas próprias experiências, né? Então, é a conexão ao eu superior, essa conexão intuitiva direta, que faz com que a pessoa realmente viva a experiência, né? E viver-se a experiência, ela é o que dá o poder de transformação da pessoa. A pessoa entrar num outro estado de consciência, como uma iniciação, né? Que a pessoa faz. Muito bem. Então, para a pessoa ir aumentando cada vez mais a sua percepção de quem ele é, o caminho tem a parte intelectual, como nós já falamos, a meditação, contato com a natureza, fundamental, porque a vibração da natureza é uma vibração harmônica, uma alimentação saudável, natural, orgânica, o melhor que puder, dormir bem, fazer exercícios e ter a intenção de descobrir a sua missão. Porque cada alma que encarna nesse planeta, ela vem com um propósito. A grande maioria, infelizmente, foi capturada pelos fake news do materialismo, né? Então, existe hoje uma dominação do materialismo. E é isso que gera tanto vazio existencial, tanta depressão, tanta ansiedade, síndrome de pânico, índices de suicídio altíssimo, né? A gente vê hoje países riquíssimos, né, como Coreia do Sul, Japão,
os países nórdicos, né, Dinamarca, Suécia, etc., altíssimos níveis de suicídio, e quando você analisa, são países de poder aquisitivo elevado, né? Então você vê que isso demonstra que não é a riqueza material, a aquisição de bens que preenche a sua alma. Na realidade, o que preenche a nossa alma é o serviço, né? É você disponibilizar à humanidade, ao seu entorno, aquilo que você veio fazer aqui. E aí, quando você faz essa jornada, você começa a receber as intuições e a entrar em ressonância, em conexão direta com você mesmo, seu eu maior, o eu superior. Tá bom? Muito bem. Então vamos aproveitar os 15 minutinhos finais, fazer a nossa meditação, que ajuda também, né, no processo. Então, relembrando, porque toda semana tem pessoas novas, né? Então, boa noite, Alexandre. Então, essa meditação ela é para ser feita individualmente, todas as noites, né, antes de dormir. A recomendação é que você faça suas preces pessoais, de qualquer origem, seja ela qual for, porque a oração ela sempre eleva o campo vibracional, né? Então, todo o processo de iluminação, de despertar consciência, consiste basicamente em uma única coisa, em você aumentar o seu nível vibracional integral, tanto do seu campo áurico como do seu corpo físico, que estão todos interconectados como sistemas, né? São sistemas conectados entre si. Então, o MAP é com a ajuda de seres de luz, né? Os seres que trabalham com frequências de luz e outras terapias, mas no nosso caso é frequência de luz, são os pleiadianos, que a gente invoca, qualquer pessoa invoca, né, com o mantra Aloha. Os Cherokees, que trabalham o corpo astral, o mantra de invocação é Akita, Mani e O, são 3 palavras. E os sirianos, Ia e Uma, este é o mantra, Ia e Uma. Todos esses mantras, eles são pronunciados, cada um deles 3 vezes, com poder, e depois você coloca a sua intenção. E de tal maneira que você orienta com a intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado para que você tenha uma melhor compreensão de você mesmo, né? Quem você é. Isso é, como dito já, é para ser feito todas as noites, imediatamente antes de dormir, né? Se você esquecer alguma noite por alguma razão, continua, né? Como escovar os dentes, é para fazer todas as noites, né? Quando estiver encarnado. E vai dormir e comece a se observar, né? É um processo terapêutico tipo homeopático, né? Doses homeopáticas. Então você vai percebendo uma mudança lenta, gradual, progressiva, porque o que os seres estão trabalhando são nos corpos sutis, né? Nos corpos energéticos, mental, emocional e etérico. E aí você mudando o campo, você vai refletir a melhoria do campo no corpo físico, né? Porque quem dá vida ao corpo físico, nós já falamos, é a alma, esses 3 corpos áuricos, ok? Então vamos agora fechar os nossos olhos. Peço a você que fique de forma relaxada, sentada ou deitado. Agora é apenas uma prática para
aprender como fazer, né? E depois você faz normalmente na hora que você for dormir. Eu recomendo, depois que você fizer as suas orações, que faça uma prece universal muito linda e poderosa, chamada Grande Invocação. Nós vamos recitar aqui. Então faça algumas respirações lentas e profundas pelo nariz e soltando lentamente pela boca entreaberta. Então, inspirando fortemente, segurando um pouquinho nos pulmões e soltando lentamente pela boca entreaberta. Então, esta respiração consciente, ela rapidamente acalma a nossa mente, muda a nossa frequência cerebral, vamos agora recitar a grande invocação todos juntos. Você pode fazer baixinho, mentalmente, como preferir. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. A luz é a sabedoria que vem do eu superior. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à Terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. Guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleça o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz, os pleiadianos. Aloha 3 vezes. Aloha. 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 Cherokees. Akita Mani Iyo 3 vezes. Akita Mani Iyo. Akita Mani Iyo. Akita Mani Iyo. Os sirianos, Iá e Yuma, 3 vezes. Iá e Yuma, Iá e Yuma, Iá e Yuma. E agora você coloca a sua intenção para que você possa acessar o mais profundo do seu ser. Quem você realmente é do ponto de vista de uma consciência mais elevada. Então você fica aí mais algum tempo que você achar necessário. E se não for dormir agora, mais tarde, quando for dormir, antes de dormir, faz esse rápido processo. Essa live fica gravada no Instagram e também no meu YouTube, Eduardo Chianca, onde se encontram lá gravadas todas as outras lives. Gratidão a todos. Namastê. Boa noite a todos. Boa meditação.